A gente vai criar relações afetivas dentro do acolhimento. É um lugar de relações afetivas. Eu fico sempre pensando, é um lugar de vinculação e relações afetivas. Agora, qual a qualidade dessa relação afetiva e desses vínculos, né? Que qualidade está essa nessas relações, tanto dos educadores para com os meninos e dos meninos para com os educadores. Acho que a gente tem que cuidar bastante disso, porque em algum momento, tanto um lado quanto o outro vai decepcionar esse sujeito que ele está em relação, né? Porque o menino vai querer atender a expectativa desse educador e o educador vai querer atender uma expectativa desse menino. Em algum momento, isso não vai dar certo, vai frustrar e vai mexer com a rede inteira desse serviço. E vai mexendo porque o menino pode se sentir preferido, o educador pode se sentir atendido nos seus desejos, né? E o que isso causa num grupo inteiro? Eu acho que uma ideia de cuidar um tanto disso são as supervisões, né, com a equipe toda, cozinha, apoio, motorista, coordenação, equipe, todos. E a outra ideia é da instituição ter um projeto político-pedagógico, que vá alinhando uma metodologia, que vá alinhando um cotidiano, né, para a gente entender que caminho que a gente quer seguir. É claro que dentro desse caminho vão ter divergências, vão ter questões, mas a gente vai ter claro qual o caminho, para onde a gente quer ir e como a gente vai construindo. Mas ter um caminho, né? Então, ter um projeto político-pedagógico que prevê o cuidado com os educadores e o cuidado com essas relações, porque a gente, quando está com esses meninos e meninas pequenos ou grandes, a gente se confronta muito com a gente. Eu acho, cada vez mais, que a gente não entra num serviço desse e sai como a gente entrou. A gente é confrontado a nos ver, a nos reolhar, a nos reformular no mundo, né? Ninguém entra, é impossível que alguém entre e saia do mesmo jeito, né? É um lugar de relações complexas, é um lugar de relações intensas, é um lugar onde a gente é confrontado no que a gente acredita. A gente ainda está acreditando numa coisa piamente, daqui 2, 3 meses a gente está, será que é isso mesmo que eu acredito? Então, como é que a gente cuida disso tudo, né? Porque também não dá para um educador ou para uma cozinheira ficar sozinho pensando nessas tantas coisas que o acolhimento vai provocando. Como é que essa rede de proteção também acontece para quem está atuando? Porque é significativo também o número de pessoas que entram e saem, que não conseguem permanecer, então os serviços têm muito rodízio, o número de pessoas adoecidas passando num processo de acolhimento, e o quanto que a gente também vai saindo, vai adoecendo, e quanto que a gente vai adoecendo as nossas relações para o lado de fora, e a gente adoece as relações com os meninos e meninas, né? Não à toa que a gente tem. Uma coisa que eu gosto de medir no acolhimento é a quantidade de meninos que estão tomando remédio, não os psicoativos, mas os remédios comuns. Quantidade de gente que está resfriada, a gente que está com dor de cabeça, a gente que está com diarreia. Nessa medição, dá para sentir como é que está o clima no ambiente. Quanto mais gente doente, o clima está mais tenso. Quanto menos gente doente, a gente está conseguindo cuidar, né, do ambiente. Quando a doença começa a sair para o corpo, pode contar que o clima no acolhimento está tenso, né? E a outra questão é como é que a gente cuida, né, quando a gente não é atendido às nossas expectativas. Então, um menino que chega com droga, um menino que é mais violento com o outro, é a polícia que vai fazer o nosso papel? É o médico que vai fazer o nosso papel? A gente tende a achar, então, problemas de comportamento, ou a polícia ou o médico é que vai cuidar. A polícia porque chega, leva embora, faz boletim de ocorrência, manda para a FEBEM, sei lá para onde, e o médico porque vai dar as drogas que vão, né? A gente diz também de um espaço que a gente quer a conformidade, a gente quer baixar, a gente quer um ambiente tranquilo, a gente quer um ambiente moderado, né? E eu acho que a instituição anda, umas mais, outras menos, mas é bom olhar, a gente anda usando tanto a saúde, né, os médicos, quanto a polícia para fazer um papel que é nosso, né? Medicar esses meninos e meninas não é cuidado. Acho que situações, algumas poucas situações, sim,
o médico, a saúde mental, a psiquiatria pode se revelar como um cuidado importante e necessário, mas não todos e nem sempre. Eu sempre conto também que, quando eu recebi esse serviço, né, na verdade, quando eu cheguei para trabalhar nesse serviço, eram 26 moradores, 24 usando psicotrópicos, faixa preta. 24 usando psicotrópicos, a gente foi pesquisar, né, assim, por quê? Porque, de repente, a gente pegou todos os receituários, só mudava o nome do menino, a medicação era a mesma. Alguns tomavam 2 tipos, outros já estavam no 3, 4 tipos. Então, tinha o antidepressivo e o outro que era para deixar o cara mais alegre. Aí tinha meninos de 9 anos tomando antidepressivo. Aí você questiona o pessoal dos projetos afins e CAPS. Não, é porque uma coisa do comportamento, porque ele chegou aqui e não falou, eu olhei para a cara dele e achei que ele estava deprimido. Porra, vai estar deprimido, né? Com uma história que tem, né? Um dia seguinte de que foi acolhido, o moleque nunca tinha sido acolhido, né? Vai chegar feliz. Aí sim, né? Vamos pensar aqui, por que esse moleque está feliz? A gente tem entendido que a saúde mental ela se dá no ambiente proposto dentro do acolhimento, né? A gente entende que o ambiente ele pode ser terapêutico, né? Um ambiente de cuidados, de escuta, um ambiente onde caibam todas as individualidades, mas não o individualismo. Um ambiente que tenha uma regra, uma norma, não uma normatização, né? Mas que tenha um caminho, ele pode ser um ambiente coerente, né? Não adianta o adulto falar uma coisa, vomitar a regra, e na sua atuação, porque o menino ele mais se relaciona com a nossa atuação do que com o que a gente fala. Ele mais observa o que a gente está fazendo do que o que a gente está falando. Se a gente não tiver coerência no falar e no fazer, já danou o serviço, já danou as nossas relações no serviço. Isso, para mim, é saúde mental. Quanto mais a gente poder cuidar disso, mais o ambiente vai poder ser terapêutico, tranquilizador para o menino, para ele se reencontrar e para ele se achar sujeito no mundo, né? Pensando também na saúde mental e nas questões do uso abusivo, né, de substâncias, a gente tem preferido, já há muitos anos, na verdade, a gente nunca chamou a polícia e nem a gente foi procurar médico para essas questões, a gente tem preferido um tanto das terapias mais alternativas, talvez que é arte e cultura, esportes radicais e acompanhantes terapêuticos, né? Um dado é que ele poder viver essa sua radicalidade, essa sua agressividade de outras maneiras. E também pensando no aumento de repertório de mundo e de linguagem, o que foi oferecido enquanto agressividade, enquanto radicalidade, é ele se expor muito, né? Expor sua vida, expor seus colegas, expor o ambiente. Então, a gente, dentro do projeto político-pedagógico, previu 3 projetos, que a ideia é um pouco cuidar disso, né? Como é que se vive no mundo de maneira interessante, sem precisar se arriscar tanto. Assim. Você pode se arriscar, mas de uma maneira mais protegida, vamos dizer assim. A ideia de entender que esse menino e menina têm um percurso já na vida, tem um caminho que já foi feito, como é que a gente retoma esse caminho sem dizer isso é certo e isso é errado. A gente começou a fazer os mesmos caminhos que eles fazem, o que eles faziam, mas pensando o que mais que tem por este caminho. Disso nasce um projeto que é o Expedições Culturais. A gente, com apoio de professores, né, de história, geografia, não sei o que, a gente começou a discutir o uso da cidade, né, e a cidade como um direito para esses meninos e meninas. Tinha uma ideia de que eles só faziam percursos ilícitos. A gente começou a transcorrer, né, andar na cidade pelos caminhos ilícitos e olhando o que tinha de ilícito e de possibilidade para esses meninos e meninas. Então, o projeto se inicia com uma ida ao Memorial da América Latina, com um grupo, porque tem um evento de hip-hop no Memorial. O grupo que participou dessa primeira saída era um grupo que morava em torno do Memorial, e em torno do Memorial fazia seus roubos, seus furtos, uso de droga, obrigada, e todas as suas questões. A gente propõe uma saída, ok, a hora que chega no Memorial, eu, os meninos, outros educadores, passamos pelo portão,
E eu continuei falando, que eu não parava de falar, que não sei o quê. A hora que eu olhei para o lado, todos os meninos do lado de fora do memorial. Aí eu falei, voltei e falei, o que foi? Não, a gente não pode entrar. Eu falei, não, pode. Não, não pode. Não pode. Eles faziam todo o circuito do entorno e não conseguiam estar dentro. Porque o lugar para eles, no mundo, na vida, é o de fora, não o de dentro. Né? O lugar é a margem não incluído. Então, e eles olhavam para o memorial e falavam assim, mas a polícia está olhando para a gente. Eu falava, não está olhando nada, eles estão olhando sei lá o quê, não estão olhando para vocês. Mas aquele menino é playboy e a gente não é. Mas como é que a gente inclui, né, e pensa com eles, a gente foi fazendo com eles o mesmo roteiro que eles faziam, da vida ilícita, o mesmo caminho, olhando para o que mais tinha nesse roteiro. Porque senão eles continuam circulando e não conseguindo perceber que tem outras coisas que eles podem ter acesso, têm direito e podem estar, né, sem precisar serem olhados só pelo caminho. Olha, tá vendo? Tem um trombadinho ali, tem... Eles fazem parte desse mundo, podem fazer parte como atores, né? Não como quem não pode, quem não está.